Boa noite, amados irmãos, os que aqui se encontram presentes, aos amados que nos assistem pelas redes sociais, que Deus esteja abençoando cada um dos amados, dando-nos sabedoria e entendimento para aplicarmos a palavra de Deus em nossa vida. Convido a todos que fiquemos de pé, convido o irmão Francisco Rosa para nos dirigir em um hino congregacional e peço a todos os amados irmãos que peguem seus cantores cristãos e vamos todos louvar em uma única voz. Obrigado, irmão. Saúde a todos com uma boa noite. Vamos alegremente louvar a Deus o hino Nasce Jesus, de número 29 do cantor cristão. Louvemos a Deus. O povo se coberto de densas trevas perto do abismo não desperto, vê surpreso um grande divinal clarão. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama ao Cristo com adoração, cumprindo as profecias, nos nasce o Rei Messias, em horas tão sombrias, cada povo em trevas vê o seu clarão. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama o Cristo com adoração. Jesus, o Rei da glória, humilde em sua história, a todos dá vitória. Vinde ver o Cristo em sua humilhação. É Jesus que nasce, autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama o Cristo com adoração. Ó nova, alegre e boa, no céu azul ressoa, que Cristo nos perdoa. Aceitai, ó povos, dai-lhe o coração. É Jesus que nasce, o autor da salvação. Cristo amado a todos traz a redenção. O coro angelical, no hino triunfal, proclama o Cristo com adoração. Amém. Amém, irmão Neto. Pode sentar, amados irmãos. Vamos ao nosso texto de leitura. Convido a todos, amados, que abram vossas Bíblias no livro de Salmos. Capítulo 127. Livro de Salmos, capítulo 127. Diz assim, amados, a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Amém, amados? Esse verso primeiro é importante, amado, destacá-lo, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ficaremos nessa primeira parte, amados. Nada que edifiquemos na nossa vida, amados, se Deus não estiver à frente, não adianta nada. Pode ser um castelo de rocha, com segurança, com alerta, mas se não tiver Deus, não adiantará nada. Ela sucumbirá. Então que possamos ter em mente, em nossa vida, que Deus deve estar à frente e deve atuar sempre na nossa vida. Tudo que for edificar, que façamos Deus sobre ela. Amém? Amém. Vamos abrir agora o quadro de oportunidades, aonde iremos convidar o irmão Silvino Alves. Boa noite, amados irmãos. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para louvar o Senhor. Meu cantor aí. O cantor aí, meu cantor. Aqui é complicado aqui. Eu irei cantar o hino Cegueira e Vista, de 396, do cantor cristão. Amém, irmãos? Ó, tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
Foi ali pela fé que meus olhos abri, eu agora me alegro em sua luz. Amém. Deus esteja abençoando o irmão Severino Alves, dando continuidade às oportunidades. Convido o irmão Francisco Rosa, que também estará louvando. E domingo estará louvando ele, Daiane e Diana e Neide. Boa noite, meus irmãos. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dar o Deus gracioso e bom. Na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traze no céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Com 4 oportunidades ainda, agora vamos ao espaço para as crianças. Convido Samuel que oriente aqui a câmera. Vai ser Priscila, depois de Priscila é Laura, depois de Laura, Luiz, ok? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Custe o que custar, seja onde for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As criancinhas de toda nação
Seja África, China, Brasil ou Japão, Jesus ama e quer boas novas dar a elas, pois vamos a Bíblia levar. Foi uma noite levantada tantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma de uma vez, ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém? Que Deus esteja abençoando esses pequenos. Lembre, amado, não é fácil, viu? Você vir à frente de pessoas e ficar ao microfone. Que Deus esteja abençoando as crianças, abençoando seus pais e que os mesmos estejam crescendo na palavra do nosso Santo Deus. Amém, amados? Convido agora a União Feminina. Da terra, quando Já do rio além, nessa vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor eu de o saudar. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Porque levo divinal o seu rosto contemplar, desde a aurora desse dia perenal. Como então meu coração haverá de o exaltar, pela graça e compaixão celestial. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Nessa pátria de esplendor hei de amigos encontrar, meus irmãos em Cristo lá hei de rever. Mas primeiro que os irmãos, quando ali no céu chegar, meu Jesus é quem eu mais anseio ver. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde a noite e pranto nunca chegarão. Lá no lindo céu de luz, a de Cristo me guiar, e muito perto se eu hei de vê-lo então. Amém. Meus amados irmãos,
também a união feminina esteja crescendo em trabalho, também a adoração ao nosso Santo Deus. Convido a todos que fiquemos de pé, a oportunidade para os amados irmãos e membros da igreja ofertarem sacrifícios a Deus com devolução dos dízimos e oferta. Novamente convido a todos que cantemos em uma única voz. Convido o irmão Francisco Rosa, todos com seus cantores cristãos em mãos. O hino 449, irmãos. Louvemos. Usados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebeldes seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor, até raiar o alvor, por Cristo e reino seu lutai. Ó nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencê-lo seu poder, ser firmes, persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor, até raiar o alvor, por Cristo e reino seu lutai. A luta, pois, ó crente, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno e imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, o amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar, apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor, até raiar o alvor, por Cristo e reino seu lutai. Amém. Amém. Pode sentarem, amados. Convido à frente para trazer um texto e também para fazer uma oração, o irmão Messi. Boa noite, irmãos. Eu vou ler um texto que está em Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 9.
Romanos capítulo 5, do 6 ao 9. Amém? Assim está dito na palavra de Deus. Porque Cristo, ainda estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém. Oremos. Senhor Deus, abençoe todos os irmãos que estão aqui, abençoe esse serviço de adoração, abençoe os dízimos e ofertas que foram colocados aqui, nos abençoe e abençoe também a mensagem que será dita pelo pastor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, mestre. Deus te abençoe. Convido o pastor Nísio para trazer a mensagem. Boa noite, amados irmãos. É uma alegria estarmos reunidos para juntos prestarmos adoração a Deus. Amém? Rogamos a Deus que esteja abençoando todos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam estar aqui hoje à noite por razões justas, que o Senhor esteja os abençoando e suprindo as suas necessidades. Amém? Rogamos a Deus que esteja abençoando aqueles que estão com algum tipo de enfermidade. Hoje o pequeno Fernando esteve tomando soro, vamos orar pela plena recuperação dele. Fernando de Alexandre e Jane, vamos orar para que Deus dê a plena recuperação. Amém? E hoje também é dia de agradecer a Deus pela vida de José Eudes, né? Hoje ele está aniversariando, então que Deus esteja abençoando a vida dele, suprindo todas as suas necessidades e fazendo crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo e crescer tendo interesse e amor pelas coisas do nosso Deus. Amém? Oremos sempre por ele, para a honra e glória do nosso Deus. Ontem nós tivemos mais uma vez trabalhando com a divulgação da palavra de Deus. Nós saímos aqui no bairro a deixarmos material bíblico e conversarmos com as pessoas, e foi feito visitas em quase todas as casas desse bloco aqui, dessa rua para o Riacho, né? Até próximo ao Baianão. Então peço aos irmãos que estejam orando para que essas pessoas que receberam folhetos, que receberam visitas, que receberam o Evangelho de João e Romanos, possam estar sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus, e que elas possam crer em Jesus como o único e todo suficiente Salvador. Amém? Ao mesmo tempo, também peço aos irmãos que estejamos orando por nós mesmos, para que estejamos nós todos aptos a sairmos para pregarmos o Evangelho a todas as criaturas. Amém? Na entrada do templo nós temos folhetos, Evangelho de João e Romanos. Pode pegar, levar para a sua casa e da sua casa levar, entregar às pessoas, para que a palavra de Deus vá se multiplicando em soledade, e com essa multiplicação da palavra também seja multiplicada o número dos discípulos. Amém? Oremos por isso. Peço também aos irmãos que orem pelos jovens da igreja, orem pelos homens, pelas senhoras, que Deus esteja abençoando a todos para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Graças a Deus, hoje nós tivemos os irmãos em Juazeiro do Ceará estiveram reunidos na casa do irmão Edmilson Filho, hoje pela manhã. Devemos orar por aquele trabalho para que Deus esteja dando o crescimento e a firmeza. Amém? No sábado tivemos os irmãos em Juazeirinho promovendo um trabalho com as crianças. Houve um bom grupo de crianças ali. Devemos orar por aquelas crianças e suas famílias para que possam crer em Cristo como Salvador pessoal. Também orar pela igreja, as igrejas em Campina Grande, Igreja em Esperança,
e os demais trabalhos missionários dessa igreja, que o Senhor esteja trabalhando em nosso meio e na expansão da sua obra mundo afora. Amém? Feitas essas considerações, eu peço aos irmãos que abram para João, primeira epístola de João, não o Evangelho de João, primeira epístola de João, capítulo 3, e nós vamos ler os versículos 2 e 3. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3, amém? Assim diz a palavra santa do nosso Deus: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Que Deus aplique, irmãos, o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes, em nossas vidas. Hoje à noite nós vamos falar sobre o arrebatamento dos salvos. Nós vamos falar da nossa bendita esperança que a temos em Cristo Jesus. Esperança essa que não é do mundo. A esperança do arrebatamento dos salvos não é do mundo, ela é uma esperança dos salvos. Ela é uma esperança daqueles que foram feitos filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz a condição única pela qual nós nos tornamos filhos de Deus. A condição única para alguém se tornar filho de Deus é a fé em Jesus. A Bíblia, agora sim, no Evangelho de João, no capítulo 1, relata que Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus, os seus, o rejeitaram. Porém, a todos quanto o receberam, deu a estes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui, João, refletindo a verdade das Escrituras, escrevendo para um grupo de pessoas salvas, e esse grupo de pessoas salvas, por serem filhas de Deus, ou filhos de Deus, ele está dizendo o seguinte: ora, amados, agora somos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Quando nós cremos em Jesus, irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando você começa a ler as Escrituras e você crê em Jesus como Salvador, você vai ver que há, de modo geral, uma distinção entre judeus e gentios. Porém, quando aqueles gentios creram no Evangelho, com a vinda do Senhor, a proclamação do Evangelho, com a fala de João, anunciando Cristo, aí os gentios começam a serem convertidos, e aí nós vamos ter judeus, gentios e crentes, salvos, filhos de Deus. E numa outra subdivisão nós vamos ter que existem os filhos de Deus, que são aqueles que creem em Jesus, e os perdidos. Os filhos de Deus têm dentre os filhos de Deus judeus e gentios. Tem dentre aqueles que não são filhos de Deus e, portanto, perdidos, judeus e gentios. Judeus e gentios. Então, nós temos três tipos de pessoas: pessoas salvas, os judeus e os gentios. E dentre esses três grupos de pessoas, você pode subdividi-los em os que são salvos, que são os filhos de Deus, e os que são perdidos, que são os filhos do diabo, como dito por Cristo em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo. Feito essa introdução, nós precisamos olhar para a esperança aqui proposta.
esperança. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Nós, por crermos em Jesus, nós aguardamos o som da trombeta. Nós aguardamos a retirada dos salvos. Nós não aguardamos o anticristo, nós não aguardamos os cumprimentos das profecias terríveis do livro de Apocalipse. Nós aguardamos a retirada. Nós cá não estaremos durante o período da grande tribulação, porque o Senhor antes da mesma virá para nos retirar para si. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Vamos até inicialmente 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, onde nós temos aí uma definição breve, bíblica, escriturística de arrebatamento. A palavra de Deus diz no versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51: Eis que vos digo um mistério. A palavra de Deus diz que o arrebatamento é um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa é a bendita esperança. A palavra de Deus não diz que você crente, que eu crente, devamos estar esperando a morte. E é triste quando às vezes chega alguém e diz: a única certeza que se tem na vida é a morte. Aí o crente vai e diz: é mesmo? É isso mesmo? Não. Nós temos a certeza que poderemos ser aquela geração que não vai morrer, que vai ser transformada. Amém? Amém. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? É isso que nós estamos aguardando. Nós não estamos com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Nós estamos esperando a trombeta soar e nós seremos arrebatados para estarmos com o Senhor para sempre. Para estarmos com o Senhor para sempre. Amados irmãos, para crermos nas Escrituras e termos as convicções e as certezas que a mesma nos transmite, nós temos de olhar para ela como um livro que cumpre-se dentro da sua literalidade. As profecias, as quais ainda não se cumpriram, elas irão se cumprir literalmente. A prova de que as profecias irão se cumprir literalmente é que todas as profecias que foram preditas a respeito de Cristo, elas foram literalmente cumpridas. As coisas aconteceram com Cristo da forma que estavam preditas na lei, nos profetas e no livro de Salmos. O próprio Cristo se remete a esses três tipos de literatura das Escrituras: a lei, que foi dada por Moisés, os profetas, que é a revelação continuada de Deus, e os Salmos testificam de Cristo, e Cristo veio e todos aqueles fatos proféticos relacionados a Ele foram cumpridos, literalmente. Logo, todas as demais profecias que ainda não foram cumpridas, elas irão se cumprir. E o assunto que nós estamos falando hoje à noite aqui é um assunto profético, é um assunto que trata do futuro, que trata do nosso futuro com Cristo. Então o texto que nós acabamos de ler diz com muita convicção, com muita certeza, de que nós
esperamos sermos transformados. Porque há essa necessidade. O versículo 53 explica: porque convém que isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Você não pode entrar no céu com esse corpo. Eu não posso entrar no céu com esse corpo. Nós teremos um corpo incorruptível para estarmos vivos com Cristo na eternidade. Esse corpo que sente dor, que adoece, que envelhece, que cria pregas, que os cabelos ficam brancos. A irmã Nália chegou hoje dizendo: estou mais velha do que ontem. É fato. E ela disse: fui descer do carro com dificuldade. Provavelmente, mesmo os jovens hoje sentiram algum tipo de dor. Mesmo as crianças adoecem. O nosso corpo é um corpo corruptível. O nosso corpo é um corpo mortal. E para gozarmos dos benefícios celestiais na eternidade, nós precisamos de corpos imortais e corpos incorruptíveis. Então a palavra de Deus diz: porque convém. Eu estou mostrando a necessidade da transformação, a necessidade dos nossos corpos serem transformados. Por que essa necessidade? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Amados irmãos, a bendita esperança trata disso, de termos um corpo igual ao corpo de Cristo. Amém? Deus não nos colocou aqui para estarmos esperando tragédias e destruição a respeito da nossa vida. E nós precisamos avisar as pessoas que não são salvas, que elas estão em terrível perigo. Estão em terrível perigo porque, por não serem salvas e ser o arrebatamento algo iminente, algo sem aviso, algo sem sinal, algo que vai acontecer no abrir e fechar de olhos, que pode acontecer hoje à noite ou amanhã de manhã, ou talvez daqui a 1000 anos, isso não importa. Mas o que importa é sabermos a natureza do mesmo e transmitirmos a natureza do mesmo para todos da nossa geração. A trombeta pode soar hoje à noite, e os mortos irão ressuscitar, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Nós tivemos uma crise mundial com a Covid, e teve tanta gente achando: eita, isso aí passou a Covid, ou passou quase toda ela, aí as pessoas já está tudo normal. Não fique colocando em circunstâncias efêmeras e passageiras a vinda de Cristo. Nós cremos na vinda de Cristo porque a Bíblia diz, não por circunstâncias. E a Bíblia diz que a vinda de Cristo para os seus, não para reinar, é uma vinda até os ares. Ele não vai vir pôr os seus pés na terra. Ele não vai estar colocando os seus pés na terra. Ele estará nos atraindo até Ele. Nós seremos arrebatados nas nuvens para estarmos com o Senhor para sempre. Então, o arrebatamento dos salvos é sermos da terra tirados para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa perpétua felicidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 1 diz: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Maranata, vem Senhor Jesus.
é algo que nós devemos dizer. A palavra Maranata significa vem, Senhor Jesus. E nós devemos, Paulo está dizendo, ora irmãos, rogamo-vos. Ou seja, Paulo está exortando a estes crentes, que eram crentes que desfrutavam desta bendita esperança por serem crentes, a rogarem pela vinda do Senhor, a orarem pela vinda do Senhor. Preste atenção que nós não somos ensinados a termos medo, ou desejarmos ficar aqui no mundo, estarmos tão satisfeitos com o mundo, a ponto de não querer a vinda de Cristo. As coisas aqui podem estarem muito boas, mas com Cristo é muito melhor, amém? Então nós devemos ter essa expectativa e transmitirmos esta expectativa que a vinda do Senhor é algo muito bom para nós que somos salvos. Então Paulo está dizendo, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. É uma rogação de muita importância. E aí ele fala sobre alguns aspectos que aqueles crentes podem estarem sendo contaminados com relação à vinda de Cristo. Versículo 2 ele diz, porque não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. E essa palavra aqui não deveria estar aqui, porque ela foi aqui somente transliterada e não traduzida. Na LTT essa palavra foi traduzida e ela diz o seguinte, a retirada. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição. Na LTT diz, que ninguém vos engane segundo algum... deixa eu anotar aqui, LTT. Deixa eu ver aqui onde eu notei. A LTT diz o seguinte, aliás, que ninguém vos engane, segundo alguma maneira, porque não será assim, sem que haja vindo a retirada primeiramente, e haja sido revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da revelação do iníquo, os crentes serão retirados. Antes venha a retirada, e aí sim, e se manifesta o homem do pecado. Os crentes são retirados, e aí haverá a manifestação do homem do pecado. Esse é o fato que não pode ser negado. Nós não podemos ficar angustiados, perturbados. Nós devemos estar prontos, sabendo que Cristo a qualquer momento pode vir nos buscar. Os crentes aqui, eles estavam angustiados e de alguma maneira eles estavam saindo do entendimento escriturístico para um entendimento que não era escriturístico. E como é que Cristo pode ter vindo e você está na terra? É mais ou menos isso que Paulo está tentando fazê-los despertar. Como pode Cristo ter vindo e vós continuarem na terra? Tem até uma brincadeira que foi muito usada no passado, uma brincadeirazinha de mau gosto. Alguém chegava para um crente novo e dizia: ô irmão, se Cristo voltasse hoje, como você ficaria? Aí o irmão, por não saber absolutamente nada ainda, como novo crente, dizia: ficaria contente. Aí o gaiato dizia: pois eu ia contente. Ou seja, alguém estava induzindo esses irmãos a achar que Cristo poderia vir e os salvos, ou alguns dos salvos, ficar. Não, Cristo veio,
E quando Cristo vier, Cristo vem, e quando Cristo vier, Ele nos tomará para si. Amém? Ele nos tomará para si. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e aqui nós temos um texto clássico, não é? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. Enquanto vocês encontram, eu tomo água. A palavra de Deus aqui nos diz o quê? Versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, Almeida Corrigida Fiel. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Preste atenção que a doutrina do arrebatamento dos salvos é uma doutrina consoladora. Não é uma doutrina de causar medo, não é uma doutrina que vai causar espanto, é uma doutrina que vai consolar. Você hoje à noite vai colocar a sua cabeça no travesseiro e você vai ter a certeza que, se Cristo voltar, você estará com Ele nas nuvens, e que se por acaso você morrer antes da vinda de Cristo, você vai ressuscitar e estará com Cristo para sempre. Essa é a nossa esperança, e é essa esperança que João diz que se nós a temos, nós nos purificamos, pois Ele é puro, Destacando aqui quem são, ou quem é o alvo, quem é o público-alvo do arrebatamento: os salvos, os que em Jesus dormem. A palavra de Deus diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ontem os que saíram para evangelizar, nos cantos que foi nos dado a oportunidade de indagar, de inquirir sobre o destino eterno das pessoas, as pessoas diziam simplesmente que não sabiam para onde estavam indo. Se você morrer, nós pregamos para um homem aqui, Danilo, não é isso, bem? E eu perguntei-lhes, e eu não sei. Eu mesmo me pergunto. A resposta dele: eu mesmo me pergunto para onde eu estou indo. Quando as pessoas não sabem para onde estão indo, elas estão o quê? Perdidas. E esse é o grande problema. Aqui Paulo trata os perdidos como aqueles que não têm esperança. E os salvos, ele trata os salvos como aqueles que têm esperança. Amém? Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Quem é o alvo do arrebatamento? Primeiro, quem é o alvo da ressurreição? Os que morreram em Jesus. Os que morreram em Jesus. E quem é o segundo público-alvo? Os que estiverem vivos. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É uma mensagem, irmãos, de consolação para a honra e glória do nosso Deus.
é uma mensagem para os salvos de purificação. É uma mensagem de purificação. Nós vamos passear um pouco, mostrando alguns outros textos nas Sagradas Escrituras, onde a bendita esperança nos é revelada, nos é biblicamente indicada. Textos que falam-nos sobre a vinda de Cristo para aqueles que são seus. Na fala de Cristo, registrada por João, no capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, Cristo diz, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1, 2 e 3, a palavra santa de Deus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados irmãos, o Senhor está dizendo: olha, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Olha, na casa do meu Pai há muitas mansões. E eu vou, mas eu voltarei. Eu voltarei para fazer o quê? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados, esse texto é muito interessante você decorá-lo, porque tem pessoas que negam, pessoas que a seita da Torre de Vigia diz que ninguém vai para o céu. Aqui, aí você pergunta: Cristo está onde? A Bíblia diz que Cristo está sentado à direita do Pai. Aonde é isso? Então, e Ele diz que vai vir nos levar para estarmos para sempre com Ele. Onde? Diante do trono do Senhor, na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Amém? Nós estaremos lá. Se você crê em Jesus, você estará lá. Se você ainda não é crente em Jesus, corre, vem para Jesus enquanto é tempo, pois somente os salvos estarão lá. Os perdidos não estarão lá. Então, Cristo é muito enfático em dizer que virá para nos levar. Aqui é um outro texto que resolve o problema quando nós temos de conversar, de ensinar aqueles que acreditam que os salvos irão passar pela grande tribulação. Olha o que Cristo está dizendo: e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja só, quando Cristo vier para reinar, Ele não vai levar, Ele vai vir. Presta atenção no que o texto diz: e vos levarei para mim mesmo. Quando Cristo vier reinar, Ele estará vindo do céu para inaugurar seu reino de 1000 anos na terra. Ele virá. E na descrição de Apocalipse, nós viremos com Ele. Nós viremos com Ele. Certo? Então, eu vos levarei para mim mesmo. No texto de Tessalonicenses, a palavra de Deus diz que nós o encontraremos nos ares. Quando nós olhamos para as profecias em relação ao milênio, a Bíblia diz que Cristo porá os seus pés no monte das oliveiras, na terra. Então é importante se analisar os textos para ficarmos sempre firmes na posição verídica para a honra e glória do nosso Deus.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18. A palavra de Deus diz, lembre-se que lá no princípio, quando nós lemos o texto de 1 João, está uma palavra lá revelada, ainda não foi revelada. A palavra de Deus aqui diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A natureza espera esse momento da manifestação dos filhos de Deus com corpos já glorificados para a honra e glória do nosso Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Colossenses 3, 4. A palavra santa do nosso Deus diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Olha só, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós se manifestareis com Ele em glória. Esse momento do arrebatamento, nós teremos o nosso corpo mortal transformados em corpos glorificados, igual o corpo de Cristo. E é maravilhoso você ter essa convicção e certeza de que não está aqui na desesperança. Você não está desesperado, você não está turbado, você não está angustiado, mesmo que esteja, fisicamente falando, mas você está debaixo de uma esperança de que um dia, na manifestação de Cristo, nós estaremos com Ele em glória, para a honra e glória dEle. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Esse versículo, você deve colar ele na porta da sua geladeira, ou então na sua garrafa de água. Aqui uma boa ideia para você mandar bordar, até aqueles panos que você bota na garrafa de água, né? Manda bordar esse versículo. Olha só o que ele diz: a esperar dos céus o Filho de Deus, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Olha só, olha para esse texto, olha para esse texto e o recebe no seu coração, na sua mente e na sua vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10: a esperar dos céus o seu Filho. Nosso ministério principal aqui na terra é esperar Jesus, amém? A esperar Jesus. Esse esperar Jesus faz com que haja por parte daqueles que o esperam a purificação de si mesmo. Versículo 3 do capítulo 3 de 1 João: e qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se eu estou esperando Cristo, eu estou me separando do mal, amém? Se você está esperando Cristo, você está se separando do mal.
Nós não estamos nos envolvendo com as coisas do mundo, nós estamos nos distanciando das coisas do mundo, nós estamos desenvolvendo um padrão de vida alto, porque o padrão de vida de Deus é alto. Nós estamos querendo viver vidas santas, porque Deus é santo. Amados irmãos, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse aqui é um outro texto que mostra que o arrebatamento dos salvos será antes da tribulação. Será antes da tribulação. A Bíblia fala da tribulação como o período da ira de Deus, o período da vingança de Deus sobre os homens que rejeitaram a Jesus, os homens que rejeitaram a Cristo, os homens que rejeitaram a graça de Deus. Deus trata o período da grande tribulação como o cálice da ira de Deus. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós esperamos Jesus e que Jesus nos livra da ira futura. Amém? Ira não, arrebatamento. Nós estamos esperando o arrebatamento, nós não estamos esperando a ira. Nós estamos esperando sermos daqui resgatados para a honra e glória do nosso Deus. No capítulo 2, o versículo 19 de 1 Tessalonicenses 2,19, Paulo diz: porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Paulo estabeleceu essa igreja em Tessalônica. Nós temos o registro da passagem de Paulo por Tessalônica. E a palavra de Deus diz que os de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os de Bereia, eles ouviram a palavra e compararam. Mas Paulo plantou uma igreja bíblica, portanto batista, naquela cidade de Tessalônica, e ele está escrevendo para esta igreja, e ele está dizendo que aquela igreja, ela é esperança dele, ela é a gozo dele, ela é coroa da glória dele, quando Cristo vier diante do nosso Senhor em sua vinda. Nós encontramos essa doutrina da vinda do Senhor para os seus nas Escrituras, e nós devemos amá-la para a honra e glória de Deus e nosso crescimento, nosso desenvolvimento para a honra e glória do nosso Deus. Ainda um outro texto em Tessalonicenses, que nós vamos ver, capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. A palavra dele nos diz o quê? A palavra do nosso Deus diz: porque Deus não nos destinou para a ira. Olha que mensagem magnífica. Digamos que você está em um lugar e você está extremamente aflito. Todas as circunstâncias que você tem com relação ao seu futuro imediato é uma situação preocupante, desesperadora, que turba o seu coração. Aí de repente aparece uma placa, e nessa placa está escrito: porque Deus não lhe destinou para a ira. Que mensagem! Que mensagem! Amados, presta atenção que a palavra de Deus está nos dizendo: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós esperamos Jesus, amém? Nós esperamos Cristo. Nós não estamos aguardando a ira, nós estamos aguardando o Senhor. Tem um texto aqui em 2 Tessalonicenses, mas nós já passamos por ele, então eu vou seguir para o próximo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Veja só, quando nós vivemos uma vida piedosa em Cristo Jesus, quando nós vivemos uma vida piedosa no Senhor, Ele nos promete uma promessa, tem uma promessa de vida presente. Você serve o Senhor corretamente, você trabalha, como a Bíblia diz, você está biblicamente membrado à Igreja de Cristo, você é fiel na igreja, você cumpre com as suas obrigações para com a sua família, você sustenta a sua casa, você sustenta a obra de Deus por meio dos seus dízimos e ofertas, você está vivendo piedosamente, e a palavra de Deus diz que isso é proveitoso para a vida presente e da que há de vir. Nós não estamos aguardando tragédias, nós não estamos aguardando condenação, nós estamos aguardando o Senhor. Tito capítulo 2, versículo 13, Tito 2, 13. A palavra do nosso Deus diz: aguardando a bem-aventurada esperança. Esse eu chamo um dos textos ouro a respeito desse assunto. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Nós já vimos que o nosso ministério principal é aguardar o Senhor, é esperar o Senhor, e aqui a palavra de Deus está dizendo: aguardando a bem-aventurada esperança, aguardando o arrebatamento dos salvos, aguardando a retirada, aguardando o som da trombeta, aguardando o dia em que esse corpo mortal será revestido de imortalidade, aguardando o dia em que esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Nós aguardamos, irmãos, a bendita esperança. Nós aguardamos a bendita esperança para a honra e glória do nosso Deus. Isso é o que está nos ensinando, é o que está nos dizendo a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. A palavra de Deus diz assim também: Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Cristo aparecerá segunda vez aos que o esperam. Somos nós que estamos esperando o Senhor.
Veja que há um indicativo: bendita esperança, esperando o Filho de Deus. E aqui a palavra de Deus diz que ele aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. E esse aqui é mais um texto que nos leva para distante da teoria de que os salvos passarão pela tribulação. Olha só, ele aparecerá segunda vez. Na vinda do Filho do Homem para reinar, haverá um sinal, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Todo olho o verá, mas aqui no arrebatamento dos salvos, apenas aos que o esperam para a salvação. Apenas aos que o esperam para a salvação. 1 Pedro, capítulo 5. Olha só, e quando aparecer o sumo pastor Jesus, o que você vai alcançar? Alcançareis a incorruptível coroa da glória. Amados irmãos, andar debaixo da piedade aqui na terra faz com que tenhamos a expectativa de sermos coroados, de recebermos do Senhor a coroa da glória. Há outras coroas, mas nós não vamos dar um estudo hoje aqui sobre coroas. Mas eu quero falar, além da coroa da glória, que muitos crentes irão receber, chama-se galardões, além da coroa da glória, há outras coroas, e eu quero destacar mais uma. Por quê? Essa que eu quero destacar, ela está intimamente ligada com o texto de onde nós iniciamos. Veja bem, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A palavra de Deus diz: desde agora, presta atenção, desde agora, não é? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Paulo tinha certeza disso. E essa aqui é uma coroa que você pode ter certeza se vai receber ou não. Se você vai receber ou não. Olha só, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você quer a coroa da justiça? Ame a vinda do Senhor. Se você quer a coroa da justiça, ame a vinda do Senhor. Se você é um dos que amam a vinda do Senhor, essa coroa lhe estará reservada, como a está para Paulo. 1 João, capítulo 2, versículo 28. Aqui nós temos uma advertência. A palavra de Deus diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Nós devemos permanecer nele, porque ele virá. E um passo seguinte ao arrebatamento dos salvos é o bema, chamado Tribunal de Cristo, onde todos os salvos irão comparecer perante o Senhor para receber coroa ou não. Eu digo sempre, é melhor não receber coroa nenhuma lá do que ser diplomado no inferno. Porém, essas coroas serão
devolvidas. Apocalipse mostra que logo depois do arrebatamento dos salvos, na cronologia de Apocalipse, que ocorre no capítulo 4, haverá uma grande assembleia, uma grande reunião, e haverá ali coroas sendo depositadas aos pés de Jesus. Para que nós queremos os galardões? Para devolvê-los, para darmos de presente ao Senhor. Amém? Após o tribunal de Cristo, nós temos as boldas do Cordeiro. E quando você é convidado a estar em um casamento, em uma cerimônia de boldas, normalmente você leva presente. Amados irmãos, que maravilha podermos ter toda essa verdade e todos esses fatos relacionados conosco e com a eternidade. Relacionados conosco e com a eternidade. Eu quero mostrar ainda 2 textos para voltarmos para o capítulo 3 de 1 João e encerrar. E esses 2 textos encontram-se em Apocalipse capítulo 2 e em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 2, versículo 25. Se você tem um galardão, cuida dele. Nós vimos aqui Paulo dizendo que vai receber a coroa da justiça. Nós temos a Bíblia falando-nos de coroas. E aí a palavra de Deus está dizendo aqui, versículo 25: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Retenha a coroa que você já tem. Fica firme, constante e abundante na obra do Senhor, sustentando a coroa que você já tem para a honra e glória dele. Amém? E agora Apocalipse capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Esse é um outro texto ouro, irmãos, que mostra-nos que Ele irá nos guardar. Ele irá nos guardar. E aí quando você faz um estudo dos textos aplicados à grande tribulação, nós vamos ver que lá, durante o período da grande tribulação, os salvos irão ser decapitados. E aqui ele está falando de guardar. Mas que tipo de guardar era esse? Onde Cristo diz: olha, eu vou te guardar, mas se você perseverar, você vai perder a cabeça. Vão lhe guilhotinar. Não é guardar. Então Cristo estará nos tirando para a honra e glória dele. E o versículo 11 diz o seguinte: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu não sei que coroa você tem. Na realidade eu não sei nem se eu tenho alguma coroa. Mas nós devemos ter muito cuidado com as coisas de Deus. Nós devemos ter muito cuidado com as coisas de Deus. Para que ninguém tome a tua coroa. Amados, nós não podemos perder a salvação, mas podemos perder os galardões. Cuidemos. Vamos garantir o que temos e vamos garantir essa coroa da justiça, pelo menos essa, por amarmos a vinda de Jesus, amém? Por vivermos na ardente expectativa da vinda de Cristo. E aí, voltando para o texto inicial e assim encerrando, a palavra de Deus diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o é, veremos. Como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Amados irmãos, sejamos crentes convictos da vinda do Senhor. Estejamos comunicando ao mundo que nós amamos o Senhor. Estejamos comunicando ao mundo que nós amamos a vinda do Senhor. E por estarmos continuamente aguardando e amando, nós devemos divulgar que o Senhor virá para nos levar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus